Olá, Grupo Ponto Papagaios, boa noite. Estou ao vivo nas duas redes, no grupo de orientação, no Facebook, e aqui no Grupo Ponto Papagaios. Consegue me ouvir? Não? No Instagram, aqui. Não me ouve, né? No Instagram, eu acho que o som não está acontecendo. Gente, sempre a gente com esse probleminha de som. Olá. No Instagram não sai, né? Não tem nada. Será que de repente eu tenho que usar esse microfone aqui? Acho que não, né? Alguém me ouve aqui no Instagram? Tá ouvindo? O pessoal tá ouvindo? Quem tá ouvindo? O doutor, a Elinice. Aumenta o som. Bem, a gente tá fazendo um teste, pessoal, porque tivemos muitas dificuldades aí com esse som. Não saía, né? Nas redes. E agora tem aqui o microfonezinho, então agora ficou mais fácil. Tudo bem com vocês? Ai, que bacana. Tudo certo? Estão me ouvindo? Ai, que bom. Obrigada, pessoal. Preciso mesmo dessa ajuda porque, né, nós estamos aqui aprimorando para que todos possam ver a live, né, ouvindo o som perfeitamente. Tá ótimo? Hoje, o nosso tema é o convívio de outros animais com os papagaios, com as aves. Tá? Meu nome é Ana Paula. Eu tenho o grupo de orientação no Facebook sobre papagaios. Esse ano o grupo fará 8 anos de existência. Desde 2019 é um grupo que eu percebi que precisava muito de ajuda, com várias dicas, e que essas dicas elas poderiam salvar vidas. Então, eu coloquei esse nome de grupo de orientação porque nós damos dicas do dia a dia, coisas básicas, tá? Não é um veterinário online, mas essas dicas elas costumam ajudar muito as pessoas. E eu sempre trago veterinários que apoiam o grupo e que apoiam esse meu objetivo de auxiliar os tutores, né? De passar as informações para que vocês saibam mais de qual a maneira que você pode proporcionar mais bem-estar, longevidade para sua ave. Então, meu convidado é o Dr. Márcio Mendes, médico veterinário de Silvestres. Ele já auxilia o grupo desde 2020. Em 2020 ele já compartilhava conteúdo para que auxiliar o grupo, né? E eu sempre pedi alguma ajuda. Doutor, me ajuda com esse tema, me ajuda com esse tema. Então ele sempre foi muito atencioso com o nosso grupo até hoje. E ele é nosso convidado de hoje para falar desse tema. Espero que vocês gostem dessa live, entendam que esse tema é muito importante, tá? Eu vou convidar aqui o doutor para que ele entre ao vivo conosco. Aqui. Aguardando. E aí nós vamos testar o som para ver se todos estão ouvindo bem. Perfeito. Olá, doutor! Deixa Boa eu noite. bater. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos ver se o pessoal está ouvindo, porque eu sempre tenho um probleminha com o som. Então, hoje nós tivemos aqui um novo equipamento aqui com microfone e eu espero que todos consigam ouvir a nossa live. Perfeito. Tá saindo tudo bem aí, bem? Tudo ok, né? E no Face tudo ok, pessoal? Pra mim aqui tudo certo. Tudo bem, tudo certo, doutor. Que bom que deu certo, porque as outras lives que eu fiz com os veterinários, alguém ficava sem ouvir, ou era no grupo do Facebook, ou era no Instagram, então eu tinha muita dificuldade. Aí meu marido conseguiu comprar um equipamento com microfone, um monte de fiozinho aqui, Sim. né? E aí eu tô usando um fonezinho e agora deu certo. Bom, Muito obrigada pela, né, participação, por ter aceito esse convite. Admiro muito o seu trabalho. Muito obrigada por sempre compartilhar com o grupo, né, vários conteúdos que ajudam os tutores. Eu vou pedir para o senhor se apresentar um pouquinho para que todos possam te conhecer. Quem já acompanha, né, já sabe do seu trabalho, mas sempre entram muitas pessoas no grupo e acabam, hoje mesmo eu aprovei mais de 100 pessoas. Acaba, né, que precisa
conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e desse objetivo de ajudar as pessoas. Sim, perfeito. Bom, então vamos lá. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? Para mim é sempre uma honra, sempre fico feliz em poder ajudar, sempre da melhor maneira possível. Às vezes eu recebo através das minhas redes sociais, né? Fica meu WhatsApp lá. Uma vez me chamou uma portuguesa que morava na Suíça e tinha um porquinho da Índia. Então, assim, Olha, o legal das redes sociais é isso, né? Porque não tem barreira, né? Não tem barreira geográfica. Então, quero chegamos agradecer longe, muito longe. exatamente. Quero agradecer muito aí a oportunidade e me sinto sempre muito feliz em poder ajudar de alguma maneira, tá? Meu nome é Márcio Mendes, eu sou médico veterinário. A minha principal área de atuação é clínica médica e cirúrgica de animais silvestres e exóticos, né? Hoje, quando a gente fala em animais silvestres e exóticos, é um tema muito amplo, né? É uma especialidade de algo que é mega, né? Muito grande, porque são muitas espécies quando a gente fala de silvestres e exóticos. E é por isso que a gente tem tantos colegas que são especialistas que atendem só a ave, né? E tudo mais. Sim, Porém, sim. essa é a minha principal área de atuação, tá? Faço atendimentos domiciliares, sou contratado de um hospital veterinário também, e é isso. Muito obrigado E o pelo. senhor atende em São Paulo, né, Eu, doutor? O senhor atende em São eu sou Paulo. de Santo André, só atendo São Paulo e atendo também todo o Grande ABC, né? Olha que bacana. Sim. E é isso. Bom, então, não sei se você vai já entrar, se preciso falar mais alguma coisa. Ah, vamos falar das nossas redes e das redes do doutor, para que as pessoas possam seguir, Eita, né, acompanhar todo o conteúdo, porque sempre nós fazemos postagens novas, sempre é um conteúdo importante para que leve essa informação que pode salvar vidas, né, doutor? Fala um sim, pouquinho das suas redes. tá, então vamos lá. No Facebook você me encontra como Márcio Mendes, veterinário de animais silvestres e exóticos. No Instagram você vai me achar como @dr.mendesvet, tá? Eu tenho feito aí, nesses últimos tempos, bastante rios de respostas, né? Então, eu pego, às vezes, as dúvidas que estão ali rolando dentro de um grupo, printo e apareço no vídeo, vou falando e tudo mais, né? Então, é Eu sempre... gostei muito, aliás, eu gostei demais, porque foram algumas dúvidas que surgiram lá no Né? grupo e eu vi que você colocou o vídeo, fez a explicação, ficou muito bom. Legal, legal. E assim, é sempre bom, porque quando o pessoal ajuda a compartilhar, eles também ajudam a salvar vidas, né? Porque eles estão Sim, disseminando, com certeza. né? Então, quando você multiplica a informação, ó, minha gatinha, e ainda é Que enorme, que bonitinho. eu vou invadir a live. Quando você multiplica essa informação, você está ajudando a salvar novas vidas, né? Porque vai, como eu disse, Sim, um post meu que chegou lá na Suíça, de uma portuguesa que mora lá, entende? Então não tem barreira. E aí você vai ajudar a salvar vidas no mundo inteiro. Todo mundo pode ser herói hoje, né? sim, sim. O grupo também, ele tem a participação, muitas pessoas de Portugal. Eu tenho uma pessoa que é da Alemanha, ela trabalha em um santuário, né, onde resgatam aves, aves que já estão doentes ou foram abandonadas, né, tenho até o contato dela no WhatsApp, e ela fala, Ana, o grupo me ajuda muito, porque aqui eu não tenho muito suporte, então tudo que eu aprendo no grupo, eu começo a aplicar com essas aves do santuário, né, Rose é o nome dela, ela tem algumas publicações aqui no grupo, do avanço dessas aves, e é muito legal, porque ela fala, Ana, o grupo ajuda tanto, que você não imagina, ele é muito grande, né? E eu nunca imaginava isso, né? O grupo hoje tem 107 mil membros, aqui no nosso Instagram nós temos um pouco mais de 3 mil seguidores, mas eu percebo que são tutores que estão buscando informação, que querem melhorar a vida desses papagaios, às vezes faziam algo que
que não era o correto, mas porque não tinha informação, e eles começam a mudar, eles começam a entender esse objetivo e ter esse pensamento, porque eu acredito muito, doutor, que é o pensamento, né? A gente começa a olhar a ave de uma outra forma e começa a refletir, né, no dia a dia dessa ave, na rotina dessa ave, no que você pode proporcionar de melhor. Tem um ou outro tutor que briga, que fala que não concorda, e aí eles querem justificar, porque na natureza, mas com muita conversa, muita explicação, a gente acaba levando essa informação sobre a diferença, né, de uma ave criada em cativeiro, uma ave criada em vida livre, a Sim, diferença e o quanto é importante, né, que eles tenham o melhor possível, o máximo que nós podemos oferecer. E nós podemos, né, doutor? verdade, verdade. Sim, eu acho que a gente sempre tem que fazer o melhor possível, né? Dentro das possibilidades de cada um, né? Então, assim, Sim, sim. você pode fazer uma alimentação top, sensacional, ótimo. Ah, eu não consigo dar tal marca, mas eu consigo oferecer essa daqui. Ótimo, desde que você não ofereça café com leite, né? Não é verdade? É isso mesmo. E hoje é aquele tema que é um tema assim muito discutido. Eu fui ver e desde 2020, né, que o doutor gravou um vídeo para o grupo explicando, né, e colocando todas as informações sobre esse convívio, né? Porque hoje em dia, doutor, muitos tutores têm cachorro, tem gato, tem outros pets, tem Sim, sim. calopsita, né? Tem alguns que têm arara e muitos têm dúvidas. Eu não sei se eu posso aproximar esses dois animais, ou às vezes sem informação eles aproximam e acabam ocorrendo alguns acidentes. Então hoje nós temos até um roteiro para seguir, né? Que são vários temas que são os que mais nós discutimos aqui no grupo. Mas essa live será muito importante porque é um tema assim que eu já queria, né, tratar e foi muito legal servir para você, doutor, para conversar aqui com o pessoal do grupo. Então, Beleza. o nosso tema é o convívio de aves com outros animais e a gente pode começar falando, doutor, sobre o papagaio, que é um animal silvestre, ele é presa, né? E os outros animais, que são predadores, são os cães, os gatos, esse instinto da caça, né? Né? A categoria de cada um, para que eles comecem a entender aí sobre esse convívio. E isso é muito importante, né? Porque sempre que a gente vai pensar numa espécie, a gente tem que pensar quais são os hábitos dela, né? Qual é o ambiente dela, o que a gente pode promover de enriquecimento ambiental para esse animal, para essa ave, né? Para um papagaio específico. E a gente não pode deixar de levar em consideração os instintos naturais desse indivíduo, não é? Então, veja, uma ave ela vai ter como predadores naturais os gatos e os cães, principalmente gatos, né? Mas os cães também eles são carnívoros, né? Então eles se alimentam da caça. Enquanto uma ave, um papagaio, ele vai se alimentar de frutas, ele vai se alimentar, entende, na natureza, de folhas, eventualmente alguma semente, enfim. Mas em casa, é lógico que ele vai ter um hábito natural dele adaptado para um animal pet, né, que vive dentro de casa, porém, por mais que você faça essa adaptação, ou que ele já venha de uma linhagem adaptada, continua sendo presa. Continua estando ali Sim, na base da cadeia alimentar e no topo ali vai estar os caninos, os felinos, não é? E, sim, inevitavelmente, isso pode acontecer, né? É muito comum a gente encontrar acidentes domésticos. Então, as pessoas, comumente, elas falam, e às vezes como eu faço os atendimentos domiciliares, eu entro na casa das pessoas, eu vejo como que está tudo aquilo, né? E eu alerto, sim, sempre alerto, né? Lógico que não dá para eu
dominar e mudar tudo, enfim, mas eu falo assim, olha, gente, não há uma indicação médica. Ah, doutor, mas sempre viveu junto. Ah, doutor, eu vi um vídeo no YouTube, eu vi um Reels, Tão bonitinho. tão bonitinho, é tão fofinho, né? E a gente, com essa época de inclusão, né? Muito difícil, Social, porque tudo que eles veem, eles acham que aquilo está certo. E os é, influenciadores hoje, eles estão muito mais interessados em alguns, né, em cliques, em seguidores, em curtidas, por mais que você passe uma informação e que você leve uma imagem de que aquilo é legal, sendo que não é, né? Então eles estão muito mais preocupados com isso do que levar a informação, do que levar procurar um veterinário e falar assim, eu vou ver esse conteúdo, eu vou divulgar esse conteúdo, eu vou ajudar as pessoas. Não vou divulgar algo que acaba prejudicando, né? Eu até foge um pouquinho do tema, do nosso tema, mas um exemplo. Tem pessoas que têm um patrocínio de determinada ração que não é indicada, mas aí vai lá, coloca, né? Então, assim, o pessoal vê e fala, nossa, mas aquele papagaio come aquela ração, ele é tão lindo. Às vezes nem é aquela ração que ele come, mas pelo patrocínio, pelos likes, então acabam, né, atraindo esses seguidores que acham aquilo legal, como tem esses gatinhos com o papagaio brincando, fazendo carinho, e o cachorrinho. E aquilo é um rios de 1 minuto. Você não sabe o que acontece nas outras 24 horas, se já ocorreu algum acidente, se já ocorreu algum, né, algum ataque e precisou de um atendimento. Nós não sabemos. Os outros, né, o que acontece, né, no todo o tempo, né, ou no grupo, com esses quase 8 anos de grupo, o que eu recebo de mensagem de o meu papagaio morreu porque o cachorro atacou, porque o gato atacou, porque ele voou no quintal do vizinho e o cachorro matou. Então foram muitas postagens. E essas postagens, geralmente, eu não vou aprovar, porque eles até colocam foto do papagaio todo machucado. Olha, meu papagaio morreu, olha como ficou. Eu não tenho como aprovar. Mas eu estou vendo isso e eu recebo também inbox. Então, quando a gente acaba orientando para que não tenha esse convívio, é por toda a experiência de ter visto muitos casos de mortes ou de acidentes, né, fraturas expostas, ferimentos gravíssimos. E aquela pessoa que tem aquele papagaio com o cachorro acha que está tudo bem. Por quê? Porque está convivendo há 1 ano, há 2 anos. Só que todas as postagens, doutor, todas que eu recebo, eles estavam convivendo bem há X tempo. E um certo dia o instinto falou mais alto e sempre o papagaio é que é prejudicado e acaba falecendo ou precisando de socorro veterinário, né? exatamente. Exatamente, a gente não ensina a defesa pessoal para as aves, e muito pelo contrário. Muitas vezes a gente ainda acaba cortando a asa e esse bicho não tem nem chance, às vezes, de fugir, não é? Mas isso é um problema muito, muito comum. Uma vez eu peguei um caso em que eu atendi num domingo à noite, foi uma emergência, o hospital me chamou e eu fui atender. Uma calopsita foi atacada por um gato e ela tinha um corte que vinha do pescoço Meu Deus. até mais ou menos o meio do peito. Então, na hora que eu vi, eu achei que eu conseguia ali sedar, anestesiar esse paciente, fazer uma sutura e resolver o problema, né? Mas quando eu fui alimentar essa ave, eu internei ela, eu fui alimentar ela, porque assim, ela não conseguia beber água, e aí eu fui fazer via sonda, e aí vazou tudo por aqui. Ou seja, ele tinha uma lesão Meu Deus. do papo, do engludo. E aí, assim, todas as estruturas anatômicas ali tinham se perdido. Até o Meu próprio Deus. papo tinha se perdido na hora da agressão, arrancou o tecido, né? Arrancou parte do tecido. Então não havia meios de reconstruir, a gente perdeu essa ave, né?
A gente postou um vídeo por esses dias de um gato, né? Brincando ali, o papai Sim, brincando com o sim. gato, e o gato ali dando aquela patadinha, né? E ele se afastava Exato, e era nítido que ele estava com medo. Um papagaio, ele coloca, aí o tutor coloca uma legenda que ele tem apenas 4 meses de vida, né? Então, assim, é um filhotinho que não saberia se defender. A gente não sabe o final desse vídeo, porque foi postado no grupo, mas eu não aprovei, né? Para não expor o tutor, porque quando eu aprovo esse tipo de conteúdo é muito complicado, porque causa em muitos tutores uma revolta muito grande, né? Então eles acabam ofendendo e o grupo ele preza muito por respeito, né? A gente está para orientar. Então tem pessoas que às vezes têm esse tipo de atitude e não tem, né, a informação. Por isso que nós temos que levar essa informação, doutor. Não é por ser chata, a Ana é chata, a Ana é exigente. Nossa, eu já fui chamada de tudo. Mas é por esse motivo. Nós não queremos que os tutores tenham que sair, é, sabe, num domingo à noite, com um papagaio precisando de socorro porque houve um ataque, né? Ou que, de repente, aconteceu essa morte. Né? E assim, porque eu vejo muitas postagens de morte aqui no grupo, muitas mesmo, e assim, ai, morreu. Então, assim, são postagens que têm muita repercussão. As pessoas comentam, nossa, eu não viveria sem o meu. Meu Deus, eu nem me imagino sem o meu papagaio, é meu filho. Né? Então, assim, se você tem tanto amor pelo seu papagaio, se você tem tanta consideração, tanto respeito, tanto carinho, ele faz parte da sua família, ele pode viver até 80 anos, 60 anos, né? Por que não seguir as orientações e ter precaver, né? Se precaver, né, doutor? Nada melhor do que a prevenção. exatamente. Na verdade, quando você tem esse tipo de atitude, você dá sopa pro azar, né? Porque você está dando margem para que um acidente aconteça, né? Então, assim, é necessário uma mudança de mentalidade, né? Onde a gente vai assim, não, Sim, peraí, que tipo de qualidade eu quero dar? Então, às vezes o influencer, ele tá lá, ou a pessoa que você segue, ela tá lá, ela posta o vídeo viraliza. Ok, talvez aquele gato aquela ave, aquele papagaio, nunca vão ter problema nenhum. Mas isso é garantia que você nunca vai ter com o seu? Não. E aí, pois é. se acontece com o seu, você vai se arrepender. Aí você fala, poxa, eu devia ter Sim. ouvido, eu devia ter dado ouvido, devia ter separado, eu sabia, né? Aquelas coisas assim. Poxa vida, eu vi o vídeo do doutor com a Ana conversando, né? Por Tá? que que eu não separei? Né? Eu, assim, agora eu tenho a informação, eu ouvi que eles convivem juntos. Será que eu posso deixar mesmo? Porque é 1 segundo, né, doutor? Uma Exatamente. unha pode pegar no olhinho da ave e é fatal. Pode ser algo simples, não, mas assim, tá, não chegou a ser um ataque de matar, mas causou um dano à ave, Sim, né? tem necessidade disso, né? Entendeu? Não tem necessidade das pessoas agirem dessa maneira, né? É, você não vai, você não pensa em qual é a tendência, né? Às vezes a pessoa ela vai adotar um gato, por exemplo. O protetor é comum ele ir fazer uma visita na sua casa para saber se não tem rota de fuga, se sua casa é telada, entende? A pessoa encontrou um Sim, cão e vai doar, ela vai fazer uma triagem. Ela vai saber sim, quem é a pessoa que eu estou doando, não é? é Existem verdade. por que o papagaio é diferente? Por que o papagaio fica numa gaiolinha? Por que o papagaio eu vou deixar junto com o predador? Entende? Por quê? Porque não faz sentido. Eu, Entende? eu não entendo. E o senhor que atende, né, cães, gatos, vê que a preocupação do tutor de cão e gato, é isso que eu venho percebendo também com todo esse tempo, apesar de não ter muito contato, né? Mas eu vejo que a preocupação deles é muito grande em questão veterinária. Nossa, ficou um pouquinho doente, leva no veterinário. Precisou de alguma coisa, leva no veterinário. E do papagaio, eles procuram muito ajuda no grupo, principalmente. Eu não aceito essas postagens, né? Mas meu papagaio tá morrendo, meu papagaio tá vomitando, meu papagaio tá doente, meu papagaio foi atacado, meu papagaio caiu, quebrou.
que eu faço? Né? Então, eles vêm no grupo pedir esse tipo de ajuda, né? Ao invés de procurar realmente o veterinário, que é o mais importante. E aí eu fico muito chateada com isso, porque o porquê que ainda, né, é tão difícil essa consciência do tutor de não procurar ajuda específica, especializada. E tem que ser um médico especialista em aves, né, para tratar esse papagaio. Né? Seja uma consulta para check-up, para exames, seja para uma emergência, né? E principalmente para uma emergência. Ou por qual motivo que os tutores hoje não têm essa consciência. Então, é esse mesmo o nosso objetivo, de levar cada vez mais essa conscientização, né? Desses papagaios terem esse cuidado também, né? Nós vamos no médico, nós temos uma dor, vamos ao médico, né? Fazemos exame, não tem na minha cidade, vamos procurar em uma cidade próxima. Isso acontece muito no grupo. Ana, não tem na minha cidade. Eu tô com um caso aqui em box que a moça falou, eu não tenho na cidade. Eu falei, procura numa cidade próxima, né? Eu já vi vários papagaios morrendo nesse tempo todo, mas assim, muitos vídeos. Olha como ele está. Olha como ele está. Eu virava pro meu marido e falava, esse papagaio vai morrer. Esse papagaio vai morrer. E assim, de passar pro outro dia, e eu falava, você levou no veterinário? Não, mas ele vai melhorar. Não vai melhorar. Ah, ele morreu. E assim, é uma parte assim muito triste. Eu não sou veterinária, mas eu acompanho essa tristeza que vocês também devem ficar frustrados de quantas mortes acontecem e por Hoje, quase 100% culpa do tutor. hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa de Santa Catarina. O papagaio dela estava com retenção de ovo, né? Ela me fez um relato ali do que estava acontecendo. Eu falei, olha, é possível que seja uma retenção de ovo. Aí eu falei para ela, o que a gente pode fazer? Eu faço uma solicitação de um raio-x. Só que você vai ter que encontrar um lugar que faça o raio-x, porque como a gente estava a 700 quilômetros de distância, né, eu falei, eu preciso de um raio-x para tal. Então, hoje, o Conselho Regional, o Conselho Federal de Veterinária já permite consultas online. Há pouco tempo foi liberado, né, doutor? Se não me engano. Faz pouco tempo. Não é o ideal. Não é o ideal, porque presencialmente eu ia palpar eu ia sentir o correspondente ao abdômen dela, se tinha ali uma estrutura que fosse compatível com o ovo. Aí a gente faz o raio-x de qualquer jeito para confirmar. Mas assim, à distância eu ia precisar inevitavelmente do raio-x. Mas aí ela seguiu algumas dicas ali e acabou que a ave conseguiu botar. Graças a Deus. Ai, que bom. Não ficou retido, porque o ovo retido também causa muitas mortes. Exatamente, entende? E, então, assim, essa a gente conseguiu. Mas, assim, só o fato deles liberarem a consulta online não é o ideal. Eu tenho críticas sobre isso, claro. Mas Sim, eu já percebi muitos veterinários que não aceitam esse tipo de atendimento. não aceito. Por quê? Porque tem limitações. E eu entendo e respeito isso, tá? Mas esse tipo de consulta alcança aquele que está no interior e numa cidade que não tem veterinário. Que não tem. Exatamente. Já é um avanço. Sim. Está longe de ser o ideal, mas é um avanço. Entende? Sim. Então, a gente não pode. A gente tem que tomar cuidado com extremos, né? A gente vai relaxar completamente e falar, não, isso é horrível e não sei o que lá. Ou falar Mas em algum momento pode salvar uma vida. Exato, pode salvar. Entende? Então, veja, hoje, auxiliando essa tutora, a gente conseguiu salvar uma ave, conseguiu salvar um papagaio. Eu tenho vídeo, ela me mandou um vídeo, entende? Tem um ovo, sabe? Então, depois a gente pode até preparar um conteúdo sobre isso, porque... Sim, até uma live, doutor, porque ultimamente eles têm postado muitos vídeos, né, com papagaio em comportamento de reprodução, em gatilho de ninho, e eles não sabem o que está acontecendo. E aí, aquele carinho que eles acabam fazendo e aí incentivando essa reprodução, acaba incentivando a produção desse ovo e aquele gasto de energia, e aí
Pode acontecer do ovo ficar retido, o papagaio morre e o tutor não entende nem o que aconteceu. Na verdade, a gente pode fazer uma live para alertar o pessoal, porque assim, tem bastante tutor postando sobre isso. Né? E aí é por isso que a gente está conversando sobre isso, sobre o atendimento veterinário mesmo. Exato. Então, acontece um ataque de um cachorro, de um gato e outros animais também, né, doutor? Porque assim, eu já vi papagaio que atacou calopsita. Sim. A arara que atacou a calopsita, a maritaca que foi atacada pelo papagaio. Né? Então, além do convívio que nós não indicamos de cães e gatos com papagaios, tem também os outras aves que eles querem aproximar e que tenha o convívio. Porque a maioria das postagens é assim, como que eu faço para aproximar os dois? Como que eu faço para aproximar os Não dois? faça. Não é? É? Não faz. Qual que é a grande situação? Só para o pessoal ter uma ideia, tá? Não é papagaio, é ringneck, mas só para entender a amplitude da situação. Sim. Eu atendi domicílio um tutor que tinha alguns ringneck num recinto muito bom, tá? E ele me relatou que um deles, eles mataram e chegaram a ter canibalismo e ingerir parte, porque sumiu da gaiola a cabeça do bicho. Meu Deus. E eles acabaram, lógico, não tem para onde sair, e ingeriram, né? Sim. Isso acontece. Aí eu fui, depois disso, eu fui num curso de atualização e um dos palestrantes era o André Grespan. E aí eu conversei com ele sobre isso. E aí ele falou assim, eu conversei com ele depois, né, da palestra, ele falou, Márcio, isso é uma coisa que às vezes acontece. Então pode acontecer, dependendo do comportamento, dentro de uma única espécie. Quando você introduz uma espécie diferente dentro desse recinto, a chance da rejeição disso acontecer e do territorialismo, que também faz parte do instinto da ave, e alguém sair perdendo nessa é muito grande, tá? É grande. Outro ponto importante a se considerar, o pessoal foi lá, tem o papagaio, resgatou o periquito, resgatou a calopsita, ou resgatou outro papagaio. E fala, vou... Coloca junto. Calma, gente, não é bem assim. Por quê? Você precisa saber muito bem, primeiro, qual é o estado da sua ave. E às vezes a pessoa sabe qual é o estado de saúde da ave dela. Nunca fez testes, por exemplo, nunca fez um copro parasitológico. Tá? E o exame Exatamente. Um exame de fezes que seja, um raio-x, não sabe a saúde. E o exame de fezes para a ave, poxa, ela vai trazer muita informação para a gente. Muita informação. Principalmente quem tem dois já. Exato. Se tem levedura, entende? Poxa, tem levedura, até uma das cruzes pode ser normal, mas... E mais do que isso, caramba, peraí, tem que tratar, entende? Faço uma coloração de grã nesse exame de fezes e vejo que tem megabactéria. Preciso tratar. Vou esperar ela manifestar, ficar doente? Não. Entende? Porque lá na frente ela vai estar mais debilitada. Quando ela apresentar o sintoma, ela vai estar mais debilitada. E aí, o que acontece? O cara vai, resgata, mesmo às vezes da mesma espécie, coloca junto no mesmo recinto. Vai causar um estresse tão grande, às vezes para as duas aves, né? Às vezes uma vai sofrer mais, né? Que está lá há mais tempo. E aí ela vai adoecer e vai falar, poxa, a nova passou alguma coisa para que está lá. Não necessariamente. Às vezes só esse estresse é suficiente para cair a imunidade, abre uma janela gigantesca para infecções oportunistas. E às vezes o paciente já estava ali, ela vai aparecer. Entende? Por quê? Porque é oportunista. Né? E aí, ou o contrário, a ave que está lá, ela está eliminando no ambiente clamídia. E aí a outra não tem. Vai adquirir. E aí? Então, às vezes a pessoa não sabe nem o estado da sua própria ave. Para colocar outra junto. Outra, né? Então, assim, primeira coisa, você tem que saber qual é o estado da sua ave. Faz pelo menos um copro parasitológico, uma vez por ano, cada 6 meses, sei lá. Faça, é importante. Tem que fazer. O
cara que tem o cão e o gato, ele vai no veterinário pelo menos uma vez por ano para vacinar. E o cara que tem a ave negligencia isso, né? Eles não procuram essa informação. Não procura. Muitos tutores, doutor, têm medo por ter uma ave que não é legalizada, né? Então eles falam assim, eu já recebi muitas mensagens, Ana, mas eu queria levar, mas o veterinário não vai me denunciar? Eu queria levar, mas o que eu faço? Né? E eu sempre oriento, porque e aí o senhor pode me ajudar nessa questão, doutor? Como que esse tratamento para uma ave que não é legal, né? Eu acredito que, como vocês fazem um juramento pela vida, né, e pelo tratamento, o bem-estar, a saúde da ave, que é muito melhor você levar uma ave que está ali, às vezes em uma emergência, um estado gravíssimo, ou mesmo para fazer um check-up ou uma consulta, do que você negligenciar isso e no outro dia sua ave morrer. Exatamente. A lei, ela é meio contraditória no que fala sobre isso, e no geral, né, os veterinários sabem direito. De uma maneira geral, do que eu digo assim, do que tange a lei, tá? Mas, Sim, o que acontece? O que você falou tá certinho, a gente faz o juramento. Hoje eu conversei com uma outra tutora de papagaio, falando sobre isso. Sabe aquela que tem o bico, que eu fiz o Rios? Ela, vi. ela me chamou, eu Ah, conversei ela te com ela procurou, que bacana. de Belo Horizonte, tá? Sim, Aí, assim, o que acontece? Ela falou, poxa, eu tenho medo de levar num lugar, eu estou esperando alguém. Por quê? Porque é uma ave não legalizada, é uma ave que ela resgatou, é uma ave que o cara não sim. queria e deixou fechado num galinheiro, sabe? Olha que coisa insana, né? E aí ela viu, Triste, triste. A gente vê de tudo aqui. caramba, e assim, parece que é uma ave bem boazinha, sabe? Ela mandou um vídeo pegando na patinha dele, sabe? Poxa, sensacional. Olha, E então, assim, ela falou, eu tenho medo. Eu falei assim, olha, eu vou falar de mim, eu não posso falar pelos outros, não é? sim, Eu atendo qualquer ave sem distinção. Primeiro ponto, tá? Então, se a ave ela é legalizada ou não, eu vou atendê-la, tá? Eu vou tratar do mesmo jeito tanto uma quanto a outra, tá? Vou tratar os tutores da mesma maneira, desde que os tutores tratem a ave com dignidade, bem. entendeu? Então, assim, poxa, é a ave daquela senhorinha que está em casa e tal, mas ela tratava bem, ela tratava com dignidade. Poxa, né? Troca água, né? Tem uma alimentação certinha. Exato, exato, entende? Então, assim, eu atendo, a lei ela nos permite atender, então a gente faz o atendimento. Eu, graças a Deus, nunca precisei denunciar ninguém. É claro que às vezes a gente encontra algumas aves em petição de miséria, assim, né? Mesmo no atendimento. Nossa, deve Mas, ser mais ou menos o que eu vejo aqui no mas, grupo, muitos casos, mas tem na muita verdade. gente que às vezes faz pela ignorância. Não tem informação. Nem todos, claro, mas tem gente que faz às vezes pela ignorância, não tem informação. E é por isso que eu considero tão importante a divulgação da informação, as lives, Sim, conteúdos nas redes sociais. Tudo isso é muito sim, sim, importante. Por quê? É o que você disse, tem um santuário lá que eles seguem a gente, seguem as dicas, isso tem enriquecido ele, tem melhorado a qualidade de vida das aves. Poxa, é sensacional, né? Você entender que você levar, por exemplo, levar uma ave, um papagaio, que não está bem, ele já está debilitado. Você vai fazer um estresse de transporte, né? Além da debilidade dele, você vai estressar ele transportando. Aí você vai dividir uma sala de espera, junto com os predadores naturais, com o cachorro latindo, com o gato assustado, percebe? Nossa, é um estresse muito É um grande estresse para muito eles. grande. Só o transporte já é muito estressante para eles, né? Os meus detestam, mas eu tenho até que trabalhar com treino, né? Com esse treino para que eles se adaptem melhor quando eu for levar no veterinário. Mas olha, o ano passado foi bem complicado. É difícil. Então, assim,
às vezes as pessoas também têm medo de ser parado, né? Eu vou levar o papagaio, vou ser parado pela polícia, né? E aí, como É. que é? Então, assim, é lógico, quem às vezes adquiriu uma ave de origem do tráfico, né, de animais, ele vai correr alguns riscos. Sim. Não E tem. a gente cai também em uma situação que até foge também um pouquinho do tema, mas é importante, né, doutor? É diferente aquele tutor, não que esteja livre do que a lei estipula, mas você resgatar um papagaio que está em maus tratos, né, ele já está velhinho, ou ele já tem uma certa idade, ele está numa casa que ele não tem um ambiente limpo, ele tem. Eu já fiz vários resgates e as pessoas me procuram para fazer realojamento dessas aves, às vezes, em bons tratos, eu costumo dizer, ou em maus tratos, né? E assim, tá com potinho com água, com fezes, tá sujo, tá. Sabe, você resgatou aquela ave, você está tratando daquela ave, é diferente das pessoas que estão procurando aqueles filhotinhos que vieram, né, que não são legalizados e sabe que você está comprando ali que não é legal. Aqueles filhotinhos, eles geralmente vêm com doenças, porque em época de reprodução e que esses, né, esses traficantes querem vender, né? Então, assim, eu vejo muita postagem lá, tanto que no meu grupo, você pode ver, não tem. Eu não permito fotos de filhotes, eu não permito orientação para filhotes, porque isso incentiva que as pessoas comprem. E esses filhotinhos, eles já chegam com doenças e eles acabam morrendo com esses tutores que não sabem cuidar ou já vêm doentes. Esses papagaios, eles já vêm com doenças. Sim. Né? Então, assim, aí você chega no veterinário com um papagaio todo debilitado. Gente, tem que pensar. O veterinário também não pode fazer uma vista grossa e falar, tudo bem, esse filhotinho que você comprou do tráfico, né? Ai, que Exato, bonitinho. exato, Não exato. pode. Não pode. Não tem como. Agora, você tocou em vários pontos assim muito interessantes, né? A ave às vezes que vem doente. Vamos supor que essa ave ela vem com uma clamídia, tá? Para clamídia, às vezes é difícil o diagnóstico e não só isso. Existe um antibiótico específico para tratamento de clamídia. Outro ponto interessante a se considerar é que clamídia é uma doença, é uma zoonose, ou seja, ela passa dos animais para a gente, tá? De uma maneira geral, tá? Na maioria dos casos, médicos humanos são muito ruins de zoonose, de uma maneira geral. Tanto é que Sim. assim, a mulher ficou grávida, põe o gato para fora, doa o gato, né? Não pensa numa situação, porque pode transmitir toxoplasmose. Calma, gente, não é assim. Entendi. Não é, entendeu? Então, eles são, tenta cortar, sabe, rápido e para quê? Para não se comprometer. E numa das palestras que eu fui, dos cursos que eu fui de atualização, foi falado sobre isso, de uma pessoa que beijava muito a ave e acabou adquirindo uma pneumonia por clamídia, tá? E assim, até o médico descobrir que a sua pneumonia é clamídia, você já morreu. Entendeu? Ele não E vai aí eles não porque entendem o por que antibiótico, que a gente fala não pode beijar a sua ave. porque o único antibiótico que mata clamídia, ele é específico e não é antibiótico de eleição para pneumopatia Nossa, geral. Então já vai ter tentado diversos antibióticos sem surtir efeito, sem né? imaginar o que pode ser. Relato de caso de uma mulher que ficou internada não sei quanto tempo na UTI por conta disso. Até que o médico, sabe, percebeu e tal. Mas é difícil, tá? A chance É difícil até chegar no diagnóstico do que é, principalmente os tutores não fazem exames nas aves, Exato. não tem como saber. É, Né? Então, né? E assim, o que acontece? Você falou sobre os comedores, bebedor, né? E chega lá, tá aquele comedor sujo. Isso meu acontece Deus, com frequência. E uma dica importante, gente, ó, tô dando uma mentoria para vocês aqui, hein?
Comedor, gente, sempre em cima, do lado do puleiro mais alto. Nunca no chão do viveiro, nunca. Baixo, não pode ter nada em cima dos puleiros. Porque a ave defeca, ela vai ficar nos lugares mais altos, primeira coisa. Sim. É um hábito natural da ave procurar sempre os pontos mais altos. Então, ela vai ficar no lugar mais alto do recinto, que é o puleiro mais alto. E dali, ela vai fazer cocô. E ela não vai mirar, entende? Não vai lá, que eu posso, que eu não posso. E aí, vai cair no comedor, no Na bebedouro. Vamos água. lá. E você não tá 24 horas ali olhando. Não adianta falar que, ai, mas eu troco. Não tem como, gente. Não tem como. Vai cair resto de alimento, vai cair a poeirinha da pena, vai cair fezes. Não tem como justificar que você tem o pote no fundo da gaiola e que não cai nada. Exato. E aí, vamos supor que ela tenha, sei lá, uma giardia, tem uma coccidiose, tem uma megabactéria. Gente, presta atenção numa coisa. Quase todos os patógenos de aves são eliminados pelas fezes. Entende? São muitos patógenos, não todos, mas sim, muitos são. Entende? E aí, vamos supor que ela tem E um é fungo. muito difícil, porque tem que fazer uma higiene. Eu tenho uma tutora que nós temos um grupo mais restrito no WhatsApp, né? E ela, gente, eu tô tendo que passar até fogo nas coisas para higienizar, nos poleiros, em tudo. Eu tenho que lavar a casa inteira, eu tenho que limpar tudo, né? Porque acho que ela comprou uma calopsita e veio com essa doença. Ainda bem que ela sabia fazer a quarentena, né? E aí ela conseguiu identificar, né? E, enfim, teve todo um tratamento e ela é super cuidadosa. E ela falou: Meu Deus, eu tive que limpar tudo, eu tive que lavar tudo, eu tive que ter um trabalho tão grande que os tutores não imaginam, né? E nessa hora de colocar um papagaio com outro, eles simplesmente querem juntar as duas aves. E também, doutora, pode falar um pouquinho das doenças que gatos e cachorros também podem passar para as aves? Também é legal falar. Exato, né? Que já pega nesse gancho, porque às vezes, como as aves elas eliminam muitos patógenos pelas fezes, às vezes você tem uma família multiespécie e às vezes fica ali na parede a gaiolinha aberta da ave, ela faz o cocô ali, vem o gato, o cachorro, lambe. E aí, às vezes, o veterinário do cão está tratando uma giardia já há muito tempo e o reservatório é a ave que está ali, é o papagaio que está ali, né? O contrário também, se essa ave, depende do contato que ela vai ter ali com o cão, com o gato, enfim, no ambiente de uma maneira geral, né? Ela pode se contaminar. Então, assim, infecções cruzadas entre espécies podem acontecer. As espécies compartilham alguns patógenos. Alguns vão ser espécie específica, tá? Como, sei lá, Entendi. circovírus, por exemplo, tá? Que é a doença do bico e da pena. Vai acometer só os psitacídeos, basicamente, né? Não vai pegar cães e gatos, vai pegar os seres humanos. Mas tem muitos patógenos que são compartilhados. Inclusive com a gente, né? Giardia, né? Que a gente está falando e tal. Pode ser. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem um relato, né? Inclusive, que a gente conversou sobre o papagaio que desceu, ficava solto, foi lá e comeu a ração do cachorro, Exatamente. Morreu, intoxicou né? e morreu. Tem proteína animal na ração do cachorro, Na ração do entendeu? cachorro e do E, gato. e o papagaio ele não se alimenta de proteína animal, gente, né? Entre outras coisas. Então, não pode, simplesmente não pode, né? Tem que tomar muito cuidado, tem que saber qual é o acesso. Pense que você tem uma criança pequena engatinhando na sua casa, entende? Exatamente, o papagaio é um bebê. Você, É um bebê. você não vai, É uma criancinha inocente é, você e não vai deixar, curioso. você não vai deixar, né? Eles proibiram que se colocasse produtos de limpeza em garrafa PET. Por quê? Por causa da intoxicação de crianças. Entende? Entendi. Você vê lá, é um refrigerante, abre e bebe. Entende? Pensa que a sua ave, seu papagaio, como uma criança. Se ele encontrar alguma coisa que não pode, ele vai. Planta tóxica. Ele vai pegar, ele vai bicar.
Gente, citacídeo é curioso. É Bica curioso. tudo. Bica tudo. Ele vai pegar as folhas, vai pegar uma planta tóxica, vai pegar as folhas e vai moer aquilo no bico. E vai se Sim, contaminar. E vai se intoxicar, ele vai morrer. vai Entendeu? morrer. Ele vai morrer. Vai morrer. Porque normalmente os quadros de intoxicação são muito agudos. Né? Eles são muito rápidos. A ave é um. E os papagaios são muito sensíveis, eles não aguentam muito. E quando eles vão demonstrar que estão doentes, já é tarde demais. Porque na Exato. natureza eles têm que esconder que estão doentes, porque o bando deixa ele para trás. Ele sempre Exato. está, né, acompanhando o bando. Se o bando vê que ele está mais molinho, mais devagarzinho, ele não quer voar junto com eles, vou deixar ele para trás. Então, o que ele se mostra? O papagaio sempre se mostra muito forte. Sim. Quando você vai perceber que o papagaio está doente, que ele tem alguma bactéria, que ele tem alguma coisa, gente, é assim, mesmo correndo, ainda pode perder a vida. Pode perder a vida dessa ave. Exatamente. Exatamente. Então, assim, sabe, não vale a pena. Então, você tem que tomar cuidado, né? Criança, você vai tampar a tomada, sabe? Você vai ter aqueles Fio, básicos dos fios. Então, assim, o papagaio vai lá, vai encontrar um fio solto, vai descascar aquele fio no bico, vai tomar um choque, entendeu? Então, exatamente, assim, exatamente. uma palavra que define tudo, gente, guarda isso. Chama-se bom senso. Entendeu? É bom senso, é você ter bom senso. Isso daqui, Bom senso, poxa, essa exatamente. situação aqui apresenta risco para minha ave, né? Essa planta, dá uma pesquisada, pelo menos, tem Pesquisa, pergunta, né? dúvida, Não custa. deixa fora do alcance. Sim, Na dúvida, não faz, não oferece, não proporciona aquilo para aquele papagaio, porque você não tem informação. É como a doutora Camila fala também, nem todos os alimentos foram testados, nem tudo nós podemos saber. Então, na dúvida, não faz, não oferece. Né? E aí que entra aquela discussão, né, doutor, que complementa um pouquinho do nosso tema, que é assim, mas na natureza, ele come o abacate. Né? Mas assim, gente, papagaio na natureza também morre, né? Porque comeu o abacate. E se ele está na sua casa, está sob sua, né, responsabilidade, ele está em cativeiro, você vai oferecer um alimento que você sabe que pode causar morte, se justificando que na natureza ele come, né? Então é muito da consciência, né, doutor? sim. Da consciência. Por quê? Porque essa questão da ração são muitas postagens também que eu acabo não aprovando, porque a pessoa às vezes não vai ler o texto, mas vai ver o papagaio comendo a ração do cachorro. Tá lá, o potinho da ração do cachorro e o papagaio bicando. Eles acham engraçadinho, tira foto e posta. Eu não aprovo. Por quê? Muita gente não vai nem ler, entendeu? Olha, por um descuido ele pegou a ração do cachorro. Não, a pessoa vai ver a foto e vai achar que é legal aquilo. Então tá tudo bem, meu papagaio tá indo na ração do gato e do cachorro, tá tudo bem. Eu vi lá no grupo que tem essa foto. Então tá tudo bem. E aí o papagaio morre por causa disso, né? É a desinformação, né? Então, É assim, o que manda, gente, é você ter esse bom senso. Entende? bom Isso senso. pode, mas você falou, o papagaio vai encontrar o abacate na natureza e vai comer. Tá bom, ok. Ele vai comer todos os dias? Ele vai, Né? ele vai comer o ano todo o abacate? Não Né? Porque tem a persina e pode matar em 48 horas uma vai, ave. É não muito vai. complicado. Entendeu? Não vai. Então, E aí assim, acontece. Completa, doutor, que aí eu falo. então, assim, você vai pensar em tudo isso, tem tanto, né, as substâncias tóxicas, ou às vezes o fato de você vai gorduroso, sabe? Outro ponto, você vai colocar, como que chama? Fugiu agora, que eu ia falar. Mas assim, não vale a pena. Vai colocar em risco, né? Vai colocar em risco a vida dessa ave. Por quê? Se você está lendo ali que existe um risco, por que você vai testar? Para Por que quê? que eu vou abacate? Porque eu vou dar, às vezes, uma fruta cítrica ou qualquer outra coisa que tem um potencial tóxico ou que possa fazer mal de alguma maneira, se eu posso dar uma fruta que Que é permitida.
Eu tenho aqui as listas de frutas permitidas, das verduras, do que é proibido, porque eu tenho uma lista de alimentos proibidos aqui, doutor, que muita gente ainda fala assim, Ana, não é possível que você colocou nessa lista uísque, por exemplo, bebida alcoólica. Não é possível que uma pessoa chegou a fazer isso. Eu tenho foto do papagaio bebendo cerveja e uísque. Nossa. Né? Então, assim, é absurdo. Não, Ana, mas não é possível que uma pessoa deu pizza para o papagaio. Eu tenho a foto. O papagaio comendo hambúrguer, tenho a foto. Comendo Danone, tenho picolé. Então, eu tenho uma lista enorme de alimentos proibidos e que as pessoas recebem essa lista e falam assim, não, Ana, não é possível. Né? Não é possível que a pessoa fez isso. Fez churrasco, chiclete. Eu tenho um papagaio que eu resgatei que ele comia Eu, chiclete. Né? Hoje uma, é outra vida. Hoje, a gente tem a história desse papagaio aqui no grupo Ponto Papagaios, que é a história do Lourenço. Né? E assim, era coxinha, era tudo. E quando eu fui fazer o resgate, que eu fui com meu marido buscar, para ele entrar na gaiola para que a gente pudesse transportar, né? O tutor falou com a esposa, olha, faz a mágica. Aí eu fiquei olhando, eu falei, qual é a mágica? Ela veio com chiclete embalado e colocou dentro do viveiro. Aí eu falei assim, o que acontece? Não, ele gosta de descascar e comer o chiclete, mas tem que ser embalado. Aí eu, tudo bem, uma né? Então, tá assim, descascando. hoje o Lourenço tem uma vida de rei, né? Nossa, é maravilhosa. Eu tenho contato com a doutora, com a tutora, acabou virando minha amiga. E, assim, é incrível o que vemos todos os dias. E aí, o que acontece, doutor, que eu ia falar, é o extremo também, porque aí o pessoal fala, eu tenho gato, eu tenho cachorro, eu tenho os dois, vou prender o papagaio. Agora vai ficar preso, não vou soltar, o cachorro tá perto, não, meu papagaio fica preso. Ah, mas por que seu papagaio tá preso? Não, porque eu tenho gato, eu tenho cachorro. Nossa, mas ele fica preso o dia inteiro? Fica, ele fica preso o dia inteiro porque eu tenho gato e eu tenho cachorro. E aí quem sofre? É o papagaio. Quem Acorda sempre. sofre é sempre o papagaio. Sempre o papagaio que São ganha. muitos casos. É. Então, gente, sim, sabe, é você pensar, é você ter bom senso. Assim, eu tenho 15 gatos e eu quero ter um papagaio. A pergunta não é onde eu arrumo um papagaio. A pergunta é, eu tenho condições, eu tenho um ambiente seguro. Estrutura, eu tenho minha casa, o tamanho dessa casa. Tem pessoas que moram em 2 cômodos e tem papagaio e tem cachorro e tem gato. Nada contra, gente, mas você tem que pensar antes de adquirir, porque você tem que preservar a vida de todos e a liberdade. Sim, Né? Porque se o cachorro não pode ficar numa coleira o tempo inteiro, o papagaio também não pode ficar preso numa gaiolinha o tempo todo, ou que seja uma gaiola grande, que seja um viveiro. Né? Ele fica ali impedido de voar, de se exercitar, de sair um pouco do viveiro, de, né, ter essa liberdade, porque o cachorro está solto, porque o gato está solto, porque o gato ataca. Né? Então, assim, eu não consigo entender essa mentalidade dos tutores em deixar essas aves presas por causa do cachorro, por causa do gato, e muitos ainda falam, mas eu quero mais um gato, mas eu quero um cachorro, e aí eles só vão, né? Vão e tudo bem. E o papagaio tá ali preso, né? E é muito triste, porque eu sempre falo lá no grupo, né? Quando vocês veem um papagaio no viveiro, a maioria pergunta, ele só fica preso, solta ele, solta na natureza. E tem gente que até fala, queria pôr você dentro da gaiola, fica você aí dentro. Né? Então, assim, papagaio preso no viveiro, às vezes e muitas vezes por segurança, porque a pessoa saiu de casa, ou porque a pessoa está cozinhando e voa e pode causar um acidente. Papagaio solto é com supervisão. Só que tem pessoas que levam muito a sério essa coisa do papagaio preso e deixa lá o tempo inteiro, todos os dias, 24 horas, por causa dos outros pets. Né? E isso é muito triste, né? Não é aconselhável, não faz bem para a ave essa prisão, né, o tempo todo, porque os outros pets, né, têm que ficar livres. Então, essa consciência, né, doutor, que a gente quer levar aí para o pessoal. exatamente, sabe? É você entender isso, né? E você seguir da maneira correta, né? E, Exatamente. e acho que um outro ponto, né, que é importante a gente falar é sobre
os hábitos noturnos, né? O gato, Isso mesmo. ele tem um hábito noturno, né? Sim. Então, às vezes você tá lá, ele vai caçar lá. Eu tenho em casa, eu já tive tudo que é bicho, né? Minha última ave foi uma maritaca que foi resgatada. Ela não tinha uma asa, né? Assim, do cotovelo, né? A Entendi. diretora da escola do meu filho resgatou, ela devia ter caído domingo. E aí ela entregou para ele e falou assim: eu pedi para a pessoa da prefeitura vir buscar, não resgato, não vieram. Você é veterinário, você não quer levar? Eu falei, levo. E aí levei para o hospital, fiz raio-x, né? Fiz alguns exames. Eu estava sem nenhuma ave naquele período, eu tinha uma cachorra só. Só que a cachorra, ela não convivia no mesmo espaço. E aí eu deixei a panqueca, né? A gente chamou ela de panqueca. Eu deixei ela aqui. E era uma ave que eu nunca ia conseguir reintroduzir ela na natureza. Já peguei alguns que a gente reabilitou e conseguiu soltar para o ambiente, né? Mas essa não ia. Existem alguns programas de reabilitação. Eu tenho uma moça, uma tutora, que se ofereceu para fazer um texto, ela é bióloga, e eu achei perfeita, assim, ela fez um texto de como proceder, né, para você entregar essa ave num local correto, porque tem gente que fala assim, vou Pronto. soltar, né? Ah, agora eu não quero mais, vou soltar. Não é assim, né? Não é E assim. como assim, ela não tinha uma asa, né? Metade de uma asa, ela não quer voar. E aí ela ficava aqui. Um dia, minha sogra estava aqui, a minha cachorra, ela entrou e a minha sogra tirou a panqueca da boca dela. Ai, meu Deus. É um Entendeu? segundo, né, Um doutor? É um segundo, segundo. porque eles não ficavam no mesmo ambiente assim de jeito nenhum. Isso é uma fatalidade. Isso é um acidente. Animais que vivem no mesmo ambiente, que convivem no mesmo ambiente, espécies que convivem no mesmo ambiente, não é acidente. É imprudência, negligência. Entende? Agora, o que aconteceu comigo foi uma. Ela ficou bem. Né? Ela teve Sim, uma. isso é para mostrar que até nós podemos, né? Pode acontecer. E é por isso que nós queremos alertar, Ela né? teve uma Porque fratura. ninguém está livre do papagaio acontecer um acidente, mas se a gente tiver essa consciência da prevenção, Né? E aí, assim, ela teve uma fratura na perninha, mas consolidou super bem, não teve sequela, nada, sabe? Graças a Deus entendi. ficou tudo bem. Mas, sabe, poxa, deu um susto. Olha o susto que a gente passou, né? Então, assim, o gato, né? Voltando pro gato, ele tem os hábitos noturnos, né? Então, hoje eu tenho só 2 gatos em casa. E eles. Tem noite que eles dormem a noite toda. Tem noite, gente, que eles ficam se cercando pela casa e não deixam ninguém dormir. Entendeu? E aí, imagina uma casa que tem uma ave, que tem um papagaio ali, né? Vai atrapalhar o sono dessa ave. Se não Sim. tiver muito bem separado, atrapalha o meu no quarto, né? Não vai que eu durmo que nem uma pedra. Não vai atrapalhar uma ave que tem um sono super leve, né? Porque eles são muito sensíveis e qualquer barulhinho eles acordam, né, doutor? E é um exemplo do que aconteceu com o meu papagaio, que eu, também é uma doação, foi uma doação, o bebê. E a moça falou assim, Ana, eu tenho gatos, né? Ela tinha, depois é que eu vi que na verdade eram 10 gatos na casa dela, e ela deixava o papagaio preso de segunda a sexta, eu acho que soltava às vezes no sábado. E ela me contou toda a história e ela falou assim: eu preciso doar, né? Enfim, por vários motivos, não só por causa dos gatos, na verdade. E tudo bem, trouxe, né? Resgatei, era ainda bebê. E eu comecei a observar, porque eu sempre observei o sono do meu outro papagaio, para ver se ele dormia bem, que é um hábito que os tutores não têm e que é importante, porque eles podem ter pânico noturno, né? Eles podem se assustar com alguma coisa. Acho que falhou a conexão aqui do Instagram, doutor. Será que fez? Acho que quando tem 1 hora de live, eu acho que cai. Não? Será que nós. Sumiu o som? Doutor? Deixa eu ver.
Voltou. Aê! Voltou. Deu certo. Foi o Beleza. gatinho. Porque veio uma notificação, eu fui tirar e acabou saindo tudo. Desculpa. Tudo bem, retornou, imagina. Então, assim, eu trouxe e eu já observava o sono de vez em quando do meu outro papagaio, porque é comum, né? Eu ver se ele está dormindo tudo bem, aquela coisa de mãe, né? Coisa de mãe. E aí, quando eu trouxe o bebê, eu comecei a observar o sono dele e ele dormia agarrado na grade. E assim, de 10 em 10 minutos, de 15 minutos, e tempos em tempos, ele olhava para baixo, aí ele se tremia e se apoiava de novo. Então ele ficava assim com o olhinho, aí ele descansava um pouquinho, daqui a pouco, quando ele relaxava, ele assustava novamente. E Entra assim, de alerta. foi um trabalho tão difícil, porque aí eu tentava, gente, o que que eu vou fazer para esse papagaio ficar no poleiro? Ele não pode dormir na grade, agarrado e assustado o tempo todo, né? E aí o que acontece? Eu coloquei um poleirinho ali próximo de onde ele gostava de ficar agarrado na grade, e eu descia de tempos em tempos, mexia no pezinho para ver se ele ia. Então ele começou a colocar um pezinho e o outro na grade, então ele não soltava aquela grade. Comecei a colocar pano, assim, para ele não ter como apoiar o pezinho, né? E aí até ele colocar os dois e eu começar a observar que o sono dele começou a ficar mais tranquilo, demorou bastante tempo, Imagina. né? Então, assim, foi algo que o gato acabou causando nele. Pode ser que tenham vários papagaios sofrendo, né, disso, inclusive, e o tutor não sabe porque não observou, porque não teve essa informação. Hoje, de repente, depois de ver a nossa live, vai começar a observar um pouco mais, mas o quanto esse convívio do gato afetou o meu papagaio hoje, porque ele tem crises de estresse muito, muito, muito forte, assim, e eu consigo ver a cena do que acontecia. E eu acredito que os gatos avançavam nele e ele ficava extremamente irritado, desesperado. E ele fala bastante. O papagaio vocaliza demais. E aí ele fica assim: sai daqui, sai logo, sai pra lá, vai, 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 vai. Ele realmente faz essas palavras: sai daqui, sai, 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 vai, 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 vai pra lá, vai, 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 vai apanhar, vai apanhar. Então, assim, eu dou risada. Mas, assim, é um estresse que ele fica muito, você vê que ele fica muito agressivo, muito nervoso, então eu tenho que chegar e falar, mamãe, tal, tal, tal. E assim, são 2 anos que ele está comigo e ele ainda não esqueceu esses momentos que ele passou de estresse, né? Então, assim, o quanto isso prejudica, né, a saúde desse papagaio, o medo que ele tem, porque ele é bem medroso, a agressividade, eu fico imaginando o quanto que ele foi afetado por esse convívio com esses gatos, né? E é bem triste, assim, eu pensar, né? Porque agora ele é meu e, assim, eu tenho todo o amor do mundo por ele. E eu falo assim, ai, como eu não queria que ele tivesse passado por tudo isso. Sim. E é isso que eu quero que as pessoas entendam. Que às vezes acontecem coisas também que vocês não estão vendo, né? É papagaio que vai sofrer à noite com aquele gato, que o gato tá rodeando. Basta o gato rodear ali aquele viveiro que ele já vai se sentir ameaçado, porque ele é presa. Ele vai achar que aquele gato quer pegar, quer né, avançar, atacar. Né? E o que acontece com esses papagaios à noite? Né? E os cachorros também, eles têm medo, mas como que o tutor pode falar? Não, eles são amigos, eles se dão super bem. Como você sabe que aquele papagaio não está com medo? Não é porque ele está ali em uma pose para uma foto, para um vídeo, está tudo bonitinho, que ele não está com medo. Ele pode sim ter medo, ele pode sim se sentir atacado ou com medo do ataque, né, Sim. doutor? Quanto isso é importante os tutores entenderem que não é por, ai, gente, não pode colocar o cachorro e o papagaio, não pode colocar o gato e o papagaio juntos. São muitos fatores. É muito grande tudo que pode acontecer, né? Então, além de uma morte, pode acontecer várias coisas. Né? E é isso aí, doutora. Essa é a nossa live. E eu espero que o pessoal aqui esteja gostando, sigam, né, essas orientações, coloquem em prática, a partir de amanhã comecem a fazer uma nova reflexão, principalmente quem tem outros pets. Eu já vi papagaio em cima de tartaruga, eu já vi papagaio com cobra, né? Já me mandaram um vídeo de uma cobra e o papagaio do lado, né? Então, assim, como é complicado esse bom senso
isso que as pessoas não têm. Não tem mesmo, Exatamente, exatamente. né? Terrível, né? Terrível. Triste. É triste. Porque é um risco, né, gente? Uma coisa que é muito comum hoje é a humanização dos bichos, né? E qual que é o grande problema, assim? Não, você pode considerar o seu filho pet, não tem problema, não vejo problemas. O problema é quando você humaniza. O que é você humanizar? É você Ah, sim. ferir. É um filho, mas assim, você tem que saber o que você está Exato. fazendo. Por mais que ele seja, por mais que o papagaio seja seu filho de penas, você continua sendo espécie humana, o papagaio continua sendo outra espécie, é o estiva, gente, entendeu? É um psitacídeo. Nem você vai se tornar um psitacídeo, nem o papagaio vai se tornar um humano, entende? Exatamente. Então, Não adianta querer humanizar. não adianta, não tem jeito, tá? Então, esse que é o ponto. Então, você pode considerar, meu filho, ok, gente, sem problema. Mas, quando você humaniza, você começa a ter uma família multiespécie disfuncional. E aí é o que a pessoa vai acordar de manhã, vai fazer o café e vai encontrar o louro ali. E vai falar, louro quer café? No começo, o louro não quer nem faz ideia do que Nem sabe o que é o café. tem nem ideia disso, entendeu? Só É que verdade. a repetição, ele associa que toda vez que ele chega de manhã, é como se falasse um oi, como se falasse bom dia, louro, que é café, como para ele é como se fosse um cumprimento, entende? Então ele vai ver você e já vai falar, louro quer café, louro quer café. Aí a pessoa vai É falar, verdade. está pedindo. Não, ele não está pedindo, ele está repetindo. É diferente. Verdade. Por isso muitos tutores falam, mas ele pede de manhã, mas ele Exato. quis. Ele quis. Dentro da clínica, mas doutor, ele pede. Não, ele está repetindo o que você ensinou. Sem É perceber, verdade. sem perceber, você instalou esse drive. Sem perceber, você instalou isso no seu papagaio. E ele vai É falar. verdade. Muitos aqui, muitos casos. Porque o papagaio, para o papagaio, ele está socializando. Para você, ele está E ele precisa dessa socialização, né? Desse contato com o tutor. Só que você tem que saber o que está fazendo. E para você ele está pedindo. Então, assim, olha, Ana, eu posso usar uma palavra aqui que para mim é absolutamente normal e que para você pode ser ofensiva. Entende? Sei lá, se eu falar para você a palavra, sei lá, se eu falar para você vacina, você pode associar dentro do seu mapa de mundo, tá? Você pode falar assim, pô, vacina foi a minha salvação na pandemia. Para mim, eu posso falar assim: meu pai tomou a vacina e teve uma cardiomiopatia e morreu por consequência disso. Entende? A mesma palavra, trazendo contextos, informações e sentimentos Surte, diferentes. Percebe? sim. Isso eu estou falando de humano para humano, que tem tanta falha de comunicação. Aqui a gente está falando de um humano para um psitacídeo. Verdade. O mundo é outro, a ideia é outra, as realidades são outras, as espécies são Sim. outras. Quando você humaniza, você está tolindo a ave, de ser aquilo que ela Exatamente. entende. Então, E aí vem aquele comportamento do humano, né? De vou dar o cafezinho. e dá o café, Porque ele quer. porque ele entende ele entende como um humano. O humano que fala, quero café, ele vai falar, tá aqui, vou passar, toma um café, tenho aqui. Entendeu? Quer com açúcar ou sem açúcar? Agora, a ave não. A ave, ela tá socializando, ela tá repetindo. Entende? Ela quer conversar, ela quer atenção. Quer atenção. Eles precisam muito de atenção, né, doutor? É isso. Então, você entender essa relação interespécie é muito importante. É de um bom senso. É verdade. Né? Quando essa ficha cai,
né? Esse código entra na mente, como que tudo muda, né? Mas precisa Muda. Porque é o comportamento do tutor, né? Porque o que eu percebo muito, muitos tutores comem, né, a comida próximo do papagaio, então ele vai lá no prato e ele come um pedacinho e ele pega a saladinha, mas é salada, mas a sua salada tem sal, a sua salada tem azeite, tem vinagre, né? A gente não pode, é o comportamento. Ai, mas ele viu, ele quis. Eu gravei um vídeo uma vez com meu marido, né, e coloquei o bebê aqui e eu comia. O que que foi, bem? Acho que pãozinho com manteiga, a gente estava tomando café. E ele nem se importou com o pão, né? Então eu tenho o vídeo de eu comia e ele olhava, mas ele não sabe o que que é pão. Não, Ele não não, entende que não, aquilo é gostoso, isso, porque eu nunca ofereci. Então, assim, a partir do momento que o tutor oferecer um pedacinho, ele vai identificar, porque eles são muito espertos. Quando eu chego com um pedacinho de banana, ele ama a banana, ele fica todo feliz, né? A abobrinha ele não gosta tanto, mas ele sabe que é o papá. Então ele sabe que é o alimento dele. Mas se eu chegar com um pedaço de pão, ele vai olhar como foi o que aconteceu. Eu comi o pão, fiz o vídeo, aí o Little, que é o outro papagaio, estava no ombro do meu marido, ele comeu também. Eu falei, eu vou fazer esse vídeo que um dia eu vou postar no grupo. Que não é bem assim, ele viu, ele quis, ele ficou com vontade. Não existe isso, gente. O papagaio ficou com vontade, ele quis. Né? Então, assim, é o comportamento do tutor de humanizar essas aves e achar que eles têm que fazer as mesmas coisas, comer e tomar um refrigerante, o cafezinho, pão molhado no café com leite, exatamente. né? Então vem muito mesmo Eu do tutor peguei, de mudar essa consciência. eu peguei uma vez com compactação de pipoca no engrudo, no papo. Meu Deus. A casquinha da pipoca? Sumiu o áudio. Acho que o áudio do doutor. Voltou. Aí, Tava sem áudio, doutor. Sobre a voltou? pipoca. Voltou. Então, ele quase morreu, o papagaio. Ele tá com compactação. Foi por causa daquela casquinha da pipoca? Ficou. Não. Ah, ele tava com o meu microfone aqui. Melhor. Beleza. Voltou. Não, era muita pipoca mesmo. Tinha muita. Meu Deus! Eu vi um caso daquela casquinha da pipoca ficar, né, no papinho e não saía. Então foi um caso bem, bem complicado aqui no grupo também. Sim. Não, o dele era realmente a Muita pipoca. pipoca. Muita pipoca. E aí ele acabou vomitando, né, Meu bastante e Deus. tal. E aí ficou bem depois, mas ele ficou internado um tempo. Entende? Até poder ir para casa e tudo mais. E deu um susto. Só que assim, imagina, o papagaio que come pipoca, come de tudo, né? Ele teve ali ele tinha uma alteração hepática muito importante e depois de alguns meses, assim, ele acabou falecendo por falência Meu hepática, Deus. né? Ele começou a ter ascite, juntar líquido. Acho que o som do doutor tá sumindo. Voltou. Sumiu, voltou. E acho que meu som, parece que o pessoal falou aqui que o meu som tá com barulhinho. Não sei se é o microfone daqui Tá dando daqui. um Tá com barulhinho barulhinho, bem? no Insta. Não. Você acha que é o microfone? Ah, não tem outro fone. Mas acho que o pessoal tá ouvindo, né? Eu achei que Caiu o podia som ser. de novo, Paty? Voltou. Face tá nesse. Mas eu acho que no Instagram o pessoal tá ouvindo. Tá um barulhinho de estalo. Ai, meu Deus, o que será? Será que é esse microfone ou esse? Voltou, voltou. Ah, a Paty falou que voltou aqui. Voltou, doutor. Maravilha. É isso, não sei se tem Ouvindo. mais. Acho que deu certo. Mas então, esse caso da pipoca, né? Eles oferecem muitos alimentos que acham que ok e geralmente nem pode, né, doutor? É bem difícil. Tá Exato. com ruído ainda. Qual será? O que será? Será aqui nesse microfone ou nesse, hein? Mas, gente.
eu ver. O meu que está com barulhinho. Ai, ai, ai. Não estava, né, gente? Não estava com barulhinho antes, né? Até agora estava ok. Não sei. Não sei se é esse microfone do fonezinho ou se é o microfone que eu estou usando aqui. Não sei o que pode ser. Parou. Aqui, bem. Parou? Parou. Falou que agora no Instagram também tem um barulhinho. O que será? Tô ouvindo. Melhorou, pessoal? Tá distante. Não sei, porque tava tudo bem até agora, né, doutor? Tá me ouvindo? Não ouço, doutor. Então é aqui. Agora, Parou? Eu acho que é agora aqui. parou. Peraí. A gente vai trocar aqui o fonezinho. Nossa, é engraçado que a gente conseguiu falar até agora. Deixa eu ver. Vocês me ouvem? Sim. Voltou de novo. Acho que é mau contato. Ai, meu Deus. Parece um motorzinho de barco. Exatamente. Porque eu ouço aqui também. Ouve? Uhum. O que será, meu Deus do céu? Será que é aqui? Acho que não. Eita, o som não. Tá normal. Agora tá normal. Agora tá bem. Bri, Davi. Ó, o pessoal aqui do nosso grupo. A gente tem um grupo no WhatsApp mais restrito. O pessoal me apoia, me ajuda. Nossa, é maravilhoso. As meninas estão Será aqui. que alguém, Não se mexe. será que alguém Vou tem algum ficar quietinho. que É queira mandar? verdade. Pessoal, quem tiver dúvidas, voltou. Voltou o barulhinho. É um barulhinho. Tec, 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 tec. Tá bem alto agora. Tira aqui, ó. Ó. Aí, agora Tá. Peraí que meu marido põe aqui os fiozinhos. Agora vai ficar meio ruim porque eu tô sem o microfone. tá dando. Deixa eu ver melhor aqui. Acho que agora vai melhorar. Voltou, pessoal. Voltou. Aqui e no Face. Parou. Beleza, agora tá ótimo. Tá ótimo. Uhum. Ângela, Vivi, pessoal aqui do Face. Acho que Aqui tá tudo. tá. Ok. Voltou. Ai, meu Deus. Ai, que bom. Que bom que voltou. Pessoal, quem tiver dúvidas, escreve aqui para que a gente possa responder. Ah, voltou. Tá ok. Alguém que tem uma experiência, né? Que conhece, às Quer vezes. Ah, contar alguma amigo, um coisa, acidente né? doméstico. Já tive bastante problema com perturbação do sono, quando tinha um gato, ou o gato do vizinho, né? É Quantas verdade. coisas. Hoje, inclusive, teve uma postagem. Um tutor colocou assim: gato infeliz. Que saudade do meu passarinho, do meu papagaio, não sei. Mas, nossa, foram vários comentários lá falando, né? Várias experiências de gato com papagaio, de cachorro com papagaio. Tá chovendo? É que meu marido foi ver se tá chovendo. Gente, tô cheia de roupa no varal. Não? Ah, então tá bom. E aí nós tivemos vários comentários lá sobre essas experiências de gato com papagaio com gato, com cachorro, e vários tutores contando mesmo que algo aconteceu de ruim. Sim, sim, é terrível, Tô né? tentando achar aqui. Eu vi no meu Insta, se você procurar numas postagens mais antigas, lá para baixo,
você vai ver uma tartaruga que eu fiz reconstrução de casco, né? É muito comum, Ana, em tartarugas, eu sei que, lógico, não é o objetivo que é papagaios, né? Mas dá para ilustrar tão bem, né? Porque você vai lá ver a foto, que é tipo um carrossel, você passa as fotos, você vai ver ela com o casco todo arrebentado, e aí Meu Deus. ele não engoliu os pedaços do casco. O dono trouxe para mim, eu consegui remontar e fazer com Foi resina. um ataque de um cachorro à tartaruga, é Tartaruga, isso? exatamente. Tá? No meu Insta você vai ver esse post. Quem aparecer lá e ver o post, fala, eu vi. Tá? Eu vi. Você tava... Vamos colocar lá na postagem do doutor a É, reconstrução do casco da tartaruga. Vou exatamente. procurar aqui. Tá? Aí coloca lá. Eu vi. Eu vi. Lá tem um post também de uma calopsita com retenção de ovo, mas com 2 ovos. Dois. 2 ovos. Aquele raio-x fui eu que fiz no hospital. Nossa. 2 ovos, né? Então, ó, Entendi. a Ângela colocou aqui, ó, já via tartaruga atacada por cão, tá? É muito Porcão. comum, é muito comum, tá? É muito comum mesmo. E, e é isso, gente. Se alguém tiver dúvida, pode colocar aqui e a gente fala, que a gente souber responder, né, Ana? É, que a gente possa ajudar, de repente, né? Como esse assunto é um assunto que não é tão divulgado, não é tão falado aqui nas redes sociais, principalmente, porque é o que nós comentamos, né, doutora? É o que mais chama atenção, né, do pessoal, é isso. É o gatinho, com o cachorrinho, com o papagaio, né? Então, não é um assunto mesmo que é muito divulgado e comentado nas redes sociais, né? Lá no grupo eu procuro manter essa informação, mas é bem difícil. A gente acaba recebendo esses vídeos. Eu vou colocar o vídeo que nós estamos falando, porque nem todos viram, né? Aquele gatinho com aquele papagaio que é filhotinho. Sim, sim. Depois tem Ai, 2 perguntas aqui que eu já respondo. tem perguntas bem interessantes aqui sobre exames. Ó, eu vou colocar rapidinho aqui, o doutor Márcio colocou. Olha isso, gente. Tá chovendo. Olha, E é um aqui, para bebê, quem não viu, um bebezinho. bebê, 4 Dois são filhotes. meses. A unha do gato, gente, é uma faca. Aquilo rasga com uma facilidade incrível. O gato, ele é como se fosse um velcro. Ele bate a pata, aquilo enfinca na carne e gruda, porque a ave não pode voar, né? Ele tá lá na espreita, ele faz o ataque e a garra, ela faz assim, ó, dentro do... Gente, isso é terrível. Eu falei, né, vocês viram no começo eu falando da calopsita que foi rasgada. Vixe, muito Então triste. é tenso, é tenso. Vou responder Tem duas perguntas. uma dúvida, né? Quem que é? Souza, né? Uma dúvida. Tenho 2 papagaios e eles não se dão bem. Por quê? Papagaio, também é um pouco territorialista, né? Então, assim, ele pode aceitar e não aceitar outras aves. Outra coisa que pode acontecer pode ser 2 machos, 2 fêmeas que não se aceitam, ou às vezes um casal que não vai formar casal, tá? Então, é sempre meio tenso você... Pois é, como eles são também muito ciumentos, às vezes ele adotou você e aí ele vai ver o outro com você e pronto, né? Vai virar o pandemônio e o bicho vai pegar. Então, esse tipo de coisa é relativamente comum, pode acontecer. Outra pergunta aqui, quanto em média custa exames para um papagaio? Né? Depende muito, tá? Depende do lugar, Depende da região, laboratório. do laboratório, enfim. Numa média, um exame de fezes de aves, fazendo pesquisa de ovos leves, ovos pesados, vai fazer bacterioscopia, vai verificar se tem levedura, vai fazer coloração para grão, tá vendo? Tem vários aspectos.
ele vai custar aí mais ou menos 180, 190 reais, mais ou menos, tá bom? Essa média, É. 250, Tá. 200, 180, esse valor mesmo. Eu Eu vendo costumo, eu vou em casa, nas casas, né, coleto e cobro o valor de 190, tá? Um exame de sangue, o exame de sangue que eu costumo fazer é leucograma, tá? Principalmente nas casas. Por quê? Eu vou com uma lâmina de microscópio já, e aí eu corto a unha, coloco a gotinha lá e faço o que a gente chama de esfregaço. Então eu passo uma lâmina na outra, esfrego ela e ela vai espalhar o sangue pela lâmina, né? Vai fazer Entendi. uma fina camada ali. Eu pego essa lâmina, encaminho para o patologista, ele vai curar a lâmina e vai analisar. Principalmente, vai ver aspectos de hemácias, um pouco de plaqueta, mas elas ficam todas agregadas, é difícil de ver aí. E principalmente as células de defesa. Que aí dá para a gente entender se tem uma infecção, se tem um processo inflamatório, enfim, tá? Mas para Consegue ver também o nível de gordura, de açúcar, né? isso, nesse exame específico que eu falei, ele é um pouco De mais sangue. limitado, ele custa 110, tá? Agora, Entendi. papagaio, por exemplo, para a gente fazer, para coletar o sangue, eu só aconselho que faça sedado, tá? Às vezes você pode ver algum vídeo na internet, o cara fazendo uma coleta de uma ave que não está sedado. Gente, ele é quase mágico, tá? E não é É qualquer... difícil demais. E eles Esquece, ficam então, muito estressados, tadinhos. tem que sedar. Ah, eu chorei da última vez. Põe na máscara do isoflorano e aí coleta normalmente de jugular, tá bom? Mas normalmente o que eu faço é isso, esse de fezes eu coleto lá, eu peço, eu vou, fica um dia sem limpar a gaiola, porque eu vou chegar, eu vou coletar e vou mandar para o laboratório, então eu preciso de ter pelo menos 5 gramas de fezes. Eu tenho uma Entendi. receita de circovírus. Circovírus, se eu não me engano, é 160, 180 reais, mais ou menos, um exame PCR para circovírus, por exemplo, tá? Os PCRs, para a gente ver doenças infecciosas, são mais carinhos, um pouco mais chatos. É a única coisa que a gente vai ver e às vezes são um pouco mais caros, tá? Acho que dá Sim, para ter uma ideia, né? Porque tem muita coisa. Raio-X, você vai pagar aí em 2 posições aproximadamente 170 reais. Uma posição mais sim. 100, 120, tá bom? Acho que dá. Eu fiz uma pesquisa recente, que esse ano eu vou levar os meus, né? Sempre levo. E eu achei por 250, 200. Então tem essa média mesmo dos 170 e pode ser que É. seja um pouquinho mais caro, mas a consulta, né, doutor? Consulta. Vamos lá. Consulta, gente, olha, eu trabalho com valor de consulta bem, assim, bem abaixo do que a gente costuma fazer, tá? Por exemplo, no lugar onde eu atendo, a consulta lá, se eu não me engano, é 230, tá? Que é a consulta especialista, tal, então elas são mais caras. Eu faço em domicílio, eu cobro 120, tá? É um valor bem mais em conta. Doutor, nunca vi esse valor. Dá, Eu sempre dá, vejo nessa média de dá vergonha de 230, falar. 250, É. 280. É, eu ainda não aumentei porque com esse valor eu consigo ajudar bastante gente, Com tá? Eu certeza. consigo ajudar bastante gente. Então, eu costumo fazer esse tipo de... esse valor. Agora, se a Bacana. pessoa está a mais de 10 quilômetros de mim, eu cobro normalmente em torno de 40, 45 reais de deslocamento, Sim, tá? sim. Então, é acrescido ao valor do deslocamento, tá? Então, é isso. Tinha uma outra coisa que eu ia falar de valor, me fugiu agora. Mas, Aparar as unhas tão grandinhas que arranham. sim, Eu tô toda arranhada. Não vai dar para ver, acho que no vídeo, mas eu tô toda arranhada. E aí o pessoal quer fazer esse procedimento em casa. Corta, vai sangrar, vai machucar. Então, nada como levar os papagaios para que façam esse procedimento da forma correta com o veterinário. o grande problema de cortar a unha em casa é que normalmente a unha dos papagaios são pretas, né? Então a gente não vê até onde vai a veia
e isso complica um pouco. Normalmente a gente corta mais a pontinha deles, né? E dependendo do papagaio, é um estresse do caramba. Então, são aqueles papagaios mais ariscos, né? Então, tem um risco de estresse de manipulação. Então, a gente tem que sempre pensar se faz ou não. Mas eu cobro R$ 45 o corte de unha. E cada medicação, cada injeção que eu faço, vamos supor, eu vou lá e preciso fazer um antibiótico anti-inflamatório. R$ 45 por aplicação. Entendi. Cada medicação. O tutor hoje, doutor, pode se preparar. Ele pode fazer um cálculo dessa média. Por papagaio, a média é mais ou menos R$ 1.000, porque eu já sei que tem a consulta, tem os exames, que tem raio-x, tem exame de fezes, aí corta, né, a unha deles. Então, eu já tenho esse planejamento, né? O que nós temos que fazer? É o que eu fiz até uma live esses dias aqui. Eu falei, gente, vamos colocar metas. Esse ano eu vou levar meu papagaio no veterinário, eu vou fazer todos os exames, né? Então eu vou me preparar para junho. Eu vou guardar esse valor, eu vou juntar esse valor, porque, né, de uma vez vai ficar muito alto. Então vamos nos planejar, mas não vamos deixar de fazer. Não é isso, doutor? Sim, exatamente. Exatamente. O exame ele vai trazer bastante informação para a gente. Exame, assim, é importante a gente entender algo. Que exame a gente faz pedindo a Deus que não dê nada. Então, às vezes a gente pega alguns tutores e fala, mas não deu nada. Mas você queria o quê? Né? Você queria... Então, a veterinária dos meus falou assim, né? Gente, que exame! Eu nem apaguei a conversa dela até hoje, que ela coloca, né? Ela enviou os resultados e falou assim, que maravilha, né? Que maravilha ver isso, né? Então foi muito bom, assim, muito gratificante quando você está fazendo tudo certo. Por mais que você gaste, é um investimento para que você saiba como está a saúde da tua ave, porque não tem, doutor, como saber só de olhar, né? Porque muitos tutores fazem isso, mas ele tá bem, tá tudo bem. Sim, Né? E sem os sim, exames você não consegue saber. sim. Eu estou dando uma olhada aqui no que o pessoal tá escrevendo, né? Tem a Cleide Sim. aqui, né? Tem, A Cleide, maravilhosa. Minha eu sempre amiga. falei com ela também. Bom, hein? A Lidiane que entrou, a Vivi aqui, enfim. A Vi. Gente, muito bom ter vocês aqui, viu? São tutores nota 10, né, doutor? Exatamente, exatamente. Agradeço muito, né? A Wanda Gomes falando, agradeço muito. Muito bem, deixa eu dar uma olhada aqui no do Face. Não tem muito, o pessoal não escreveu muita coisa aqui, não, de dúvida. Aqui no Face, a entrega das lives tem sido menor. Eu já tive live no Face de atingir 60, 70 pessoas. Né? E eu acho que eles acabam não entregando muito o conteúdo para os membros. Eu não entendo ainda essa entrega. Né? No Instagram tem sido melhor e no Face eu não entendo o que tem acontecido. Eu faço parte de um grupo dos funcionários do Facebook, né? Eu fui escolhida como administradora de grupo, então assim, eu tenho contato com funcionários. E aí lá nós colocamos esse tipo de informação e estou para postar, para saber o porquê que não tem sido entregue. Geralmente, quando a gente coloca link ou coloca alguma coisa de vendas, mas lá eu nunca coloco, né? Então, eu não estou entendendo o motivo de tão poucos membros acompanharem lá no grupo do Face, sendo que a gente tem 107 mil membros, né? São muitas pessoas. Eu acho que a plataforma tem um pensamento, um algoritmo diferente. Mas, ó, a Ângela está falando aqui, né? Doutor, por favor, informe o que devemos pedir no exame de sangue e no exame de fezes. Nunca fiz exame das minhas papagaias, tá? Então, vamos lá. O que eu costumo dizer? Se você fizer um exame de fezes, né, que seja um pouco mais abrangente, com um patologista legal, né? Você já tem uma boa ideia, tá? Uma boa ideia. Não é que você precisa fazer tudo de uma vez, né, doutor? Você pode fazer uma consulta e fazer um exame de fezes, faz um exame de sangue,
O médico geralmente vai identificar Exato, o que, que é necessário. exato. Porque aí o exame de sangue, como o estresse é maior, né? Você vai ter que levar até um laboratório para uma coleta se a gente quiser fazer uma função renal, função hepática, né? Se a gente quiser fazer algo um pouquinho mais elaborado. O que eu faço em casa, ele é um pouco mais limitado, tá? Normalmente eu faço esse exame de sangue quando já tenho uma queixa. Para triagem, assim, normalmente eu não faço, tá? A não ser que a pessoa fale assim, doutor, a minha ave ela tá mais amuada, tá dormindo mais, sabe? Não Um tá tão. resgate de maus tratos, comia Aí sim, muito, é muita interessante. besteira, né? Aí eu faço o exame de sangue, esse exame da lâmina que eu falei, e faço o exame, o corpo parasitológico. Agora eu chego lá, falo assim, as penas estão caindo, tá nascendo aquelas penas meio encruadas. Falo assim, ó, vamos fazer todos esses e vamos pesquisar o circovírus. Então depende muito do caso. Mas de uma maneira geral, Ângela, eu aconselho você, a cada 6 meses, um ano, que faça um exame de fezes, tá? Eu acho que é adequado, tá de bom tamanho, para copro parasitológico, com coloração de grão, tudo certinho, tá bom? É isso. Ah, papagaio, papagaio Duduzinho. Tá falando aqui, o fígado das aves regenera? Eles podem regenerar, mas assim, o problema é que a gente não tem, às vezes, tantos estudos para animais silvestres e prados, de uma maneira geral, como a gente tem para cães, gatos ou animais de produção, tá? Mas, teoricamente, ele tem um potencial de regeneração, sim. O problema, qual que é? Agressões constantes, estímulos constantes. Então, é aquela ave que come semente, come girassol, come o pãozinho, né, e tudo. E aí a primeira coisa que ela vai ter vai ser uma ave gorda, com carências nutricionais e com uma alteração hepática. Ela vai ter uma esteatose hepática. Esteatose hepática é o termo técnico, é conhecido popularmente como fígado gordo. Por quê? Ele acumula gordura no fígado. Quando você faz o raio-x dessa ave, você vê a silhueta hepática. O raio-x é um grande valor diagnóstico também. Você vê uma silhueta hepática bem maior, bem mais abaulada, a silhueta cardíaca. E do fígado parece uma ampulheta, tá? Então é um pouco menor o coração, o fígado um pouco maiorzinho. Só que você tem na mente essa proporção. Quando você vê isso alterado é como você vê esse tipo de alteração no raio-x. Se isso continua, essa falha de manejo alimentar permanece, você vai evoluir a esteatose hepática para uma cirrose hepática. E aí, essa ave, ela vai ter uma falência hepática, tá? E aí eu já atendi várias aves com acúmulo de líquido na cavidade, né? Ave a gente chama de cavidade celomática, né? Porque eles não têm diafragma, aves e répteis não têm diafragma. Então, a gente fala de um mamífero, tórax e abdômen. Ave é cavidade celomática. A gente drena ali uma grande quantidade de líquido, uma ave que está dispneica, com dificuldade de respirar, aquela respiração, sabe, sem Ofegante, asas caídas, né? Então, amarela, escura, movimentação pontos da vermelhos. cauda, né? A cauda balançando em movimentos pendulares, ou o corpo da ave balançando em movimentos pendulares, tudo isso indica alteração respiratória, tá? Remete à respiração. Então, Ah, sim. e por quê? O que tem a ver, né? O fígado, né? Com a respiração. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma compressão. Porque tá Tem gordinha uma compressão de a estrutura e gordura essa do fígado. ave ela vai respirar com um pouco mais de dificuldade, tá? Basicamente isso. Então, regenera? Pode regenerar sim, mas se o estímulo continuar, você vai ter problemas sérios. E assim, chegou nessa fase, gente, é terminal, tá? Você não tem essa ave, ela vai morrer, ela deve viver talvez aí ainda alguns meses, tá? Se tiver sorte, tá? Mas ela Uma postagem que fizeram esses dias, o papagaio é visível que ele está bem gordinho, mas bem gordinho mesmo, doutor. E ela coloca a frase de que o papagaio faleceu.
né? Eu ainda coloquei, você chegou a levar no veterinário? Qual era a alimentação? Geralmente eles não respondem, né? Porque acabam vendo a informação no grupo e falam, poxa vida, acho que eu Sim. ofereci algum alimento que não podia, ele acabou ficando obeso. E aí começa a ter um sinal do que, qual o motivo, né? Que faleceu. Mas é bem perceptível quando o tutor ou alimenta demais, mesmo que seja um alimento permitido, por exemplo, o excesso das frutas, né? Hoje em dia é muito prejudicial por causa do açúcar, o excesso do açúcar, ou alimentos que não podem ser oferecidos. O papagaio ele fica visivelmente gordinho. Você não vê, né, o pezinho, né? A barriguinha ela encosta ali no poleiro, né? Sim, sim. É É, bem exatamente. complicado, E tadinhos. é aquela bem gordinha mesmo, né? Uma coisa que é interessante, né? E dizer é que é sempre bom você conhecer muito bem a sua ave e palpar ela, né? O peito dela, você palpa e você vai sentir o score corporal. As penas cobrem todo o corpo da ave e às vezes essa ave ela entrou num processo de perda de peso progressiva e você não vai perceber, porque as penas cobrem. E aí, quando a ave chega no consultório, ou eu vou, né, até a casa da pessoa, e a gente palpa ela, tem um score corporal 2, se a gente colocar numa escala de 10, tem o 5 como ideal, né? Então, Nossa, mas é bem a acima. pessoa fala, poxa, mas eu não percebi. Não percebe por quê? Porque a pena cobre, é normal, e às vezes a pessoa não tem o hábito de pegar a ave, e às vezes é uma ave arisca, né? E que não vai deixar mesmo. Então, é basicamente isso. A gente tenta conhecer o máximo da sua ave. Sabe por quê? Nós, como médicos, a gente vai conhecer a parte médica, mas o comportamento daquele indivíduo, em especial, quem vai conhecer é você, né? É uma arrogância muito grande do veterinário, do médico, que não ouve o tutor e aquilo que ele tem a dizer sobre aquela ave. Porque às vezes a pessoa vive com a ave há 10, 15 anos e eu estou vendo ela pela primeira vez durante 30 minutos, uma hora dentro De um dessa ano, né? avaliação, entende? Então, assim, quem conhece melhor? Eu conheço os parâmetros médicos, entende? Mas aquele Entendi, indivíduo eu não conheço. Tá? Então, são informações importantes sempre. entendi, Tá? doutor. Eu acho que acabaram aqui as perguntas. Tem algumas perguntas no Face, mas fala de filhote, a gente não orienta filhote, né? Porque acaba incentivando. Eu, às vezes, até chamo em inbox e falo, procura um veterinário para orientação. Enfim, é um pouco complicado aqui quando se trata de A Wanda filhote. colocou, né, sobre quantidade de alimentação, aconselho que dê ração extrusada. Se der uma ração extrusada de boa qualidade, dificilmente ela vai precisar de algum complemento, tá? E aí você pode complementar com frutas, enfim, tá? Mas você deixa à vontade, porque a ave ela tem um metabolismo muito rápido e se ela ficar um tempo sem se alimentar, não é que nem cão e gato que a gente vai alimentar. O cão a gente vai alimentar duas ou três vezes por dia. Né? A ave não, a ave você deixa à vontade, tá? Ele come um pouquinho ali, daqui a pouco ele come de novo, ele Pode, brinca, volta, come alguma é, coisinha. o que você não vai poder, Wanda, é dar alimentos inadequados, tá? Isso é o que vai prejudicar a sua ave. Tá? O papagaio Duduzinho aqui gostou das explicações. Muito obrigado, Duduzinho. É o Ademir, nosso amigo também, tutor, que está lá no nosso grupo mais do WhatsApp. A gente sempre conversa e troca muita informação. São tutores assim que são exemplares. E me Maravilha, ajudam bastante no grupo, bastante. parabéns. É muita gente. Bacana. A demanda do grupo é muito grande. A demanda é É muito grande. muito. Às vezes nem o administrador consegue ver tudo, Não, né? Minha página, eu tento. a minha página, eu não recebo todas as notificações. Não, o Facebook não me É entrega verdade. as Ele notificações. faz isso. Entendeu? Eu vou lá e aí eu vejo que alguém comentou um post não sei quando e eu simplesmente não Não viu, não foi entregue. não me É entregaram, verdade.
entende? Aí a pessoa fala, nossa, que cara mala, né? Arrogante, não Não responde. responde, né? E outra, meu WhatsApp está ali disponível, gente. É mais fácil. Clica lá, né? Enfim, é isso. Doutor. Nossa, foi muito bacana a live. Eu adorei, né? Nós até falamos um pouco mais do tema, mais do que o tema, e foi muito importante, porque essa questão de alimentação, essas dúvidas que eles têm, é sempre muito importante, porque sempre tem perguntas sobre alimentação, sobre comportamento. Te agradeço essa atenção. Imagina. E o senhor, doutor, não adianta, eu não consigo te chamar de você, é por educação. Doutor, mas agradeço muito a participação sempre lá no grupo, com o conteúdo, com as explicações, quando eu preciso de algo. Às vezes não fico chamando, né? Porque vou tirar uma dúvida aqui, mas eu tento não incomodar, mas agradeço sempre, porque eu sei que se eu pedir, se eu perguntar, né, o doutor sempre me responde, me ajuda aqui com o grupo, com a página aqui do Instagram também. E eu espero que os tutores tenham gostado da live, aproveitem todas as informações o máximo possível, comecem a repensar nessa questão dos animais, né, de outros animais em convívio com suas aves, né, tenham mais consciência e vamos juntos, né, levar essas informações e tudo que for melhor para suas aves. Sim. Ok. Gente, sempre contem comigo, tá? O que eu puder ajudar, estou sempre disponível. Vou fazer um print, tá bom? Vou fazer aqui usar esse de Face primeiro. Opa, peraí que saiu. Ixi, voltar a apresentar. Acho que caiu aqui no Face, doutor. Amor, você Mas. o que faz para tirar print aqui no. Peraí que eu não tô te Voltou. ouvindo. Peraí. E agora? Ah, saiu o meu print. Apareceu. Sabe tirar print aqui? Apareceu. Peraí. Eu acho peraí. que caiu aqui no Face. Vai aí, Mas eu Ana, vou faz a pose aí. Aê, maravilha. Depois me envia, doutor, que eu vou postar também. Deixa eu ver aqui se o pessoal tá me Pessoal, ouvindo aqui no Face. Ele tá tentando Acho que falar. tá. Tá tudo ok. Beleza. É isso. É isso, gente. Obrigado. Agradeço, doutor. Vamos fazer outras lives, né? Eu acho muito importante essa informação. Às vezes as fotos explicativas nem sempre eu consigo colocar todas as informações e sempre um médico veterinário, especialista em aves, né, trazendo essas informações é muito importante para esses tutores. Eu tenho vários tutores aqui que depois das lives eles comentam, eles fazem vídeos, eles mesmo que seja inbox, é sempre um feedback muito positivo, né, dessas lives que nós fazemos. Então, fique à vontade para participar novamente de uma nova live, um outro tema, nós podemos programar. Será muito importante aqui para todos. Obrigado, agradeço. Obrigada, doutor. Valeu, Uma gente. boa noite. Obrigada a todos os membros que participaram aqui no grupo, todos os seguidores. Um beijo para vocês e contem com a nossa orientação. Sempre. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.